Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer um workshop aqui para a gente ter uma. Na verdade, é um princípio de todo estudo espiritual, né? Todo espírito espiritual, todo estudo espiritualista. Todo lugar que a gente vai procurar uma assistência espiritual, um desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, as pessoas dizem o seguinte: você precisa buscar ouvir o seu eu real. Fortes. Ouça o seu coração. O seu eu fala com você por seus pensamentos. E aí mistura sonho, dizendo que o meu eu fala comigo por sonho, dizendo enfim, ninguém explica o que é o tal eu. Quem sou eu, afinal? Eu sou o Fernando, tenho CPF, RG, certidão de casamento, certidão de nascimento, me formei em Direito e sei o que eu aprendi do dia que eu nasci até hoje. Esse sou eu. Mas se eu vivo numa sociedade, dentro de uma espécie, que é a espécie humana, e há tanta divergência de ação, porque se eu pego, por exemplo, uma alcateia de lobos, todos os lobos agem dentro de um determinado padrão de ação. Nenhum deles desvia vertiginosamente desse padrão de ação. Instinto. Todos eles têm o mesmo instinto. Por que que na minha espécie humana se desvirtua tanto as ações? Por que que eu sei que eu não posso matar e não posso roubar e tanta gente mata e rouba? Ah, Fernando, porque existe uma desigualdade social. Tá bom. Então, quem tem menos condições sociais que eu, tem menos condição de aprender aquilo que eu sei. É isso aí. Então eu sei mais que eles. Sabe. Mas numa regra social, todo mundo sabe que não pode matar nem roubar. Mas tá bom. Então, aquele cara que não teve tanta oportunidade como eu de estudar, de aprender, ele sabe menos que eu. Então, eu sei mais que ele. Então, eu sei que é errado matar e roubar, e ele talvez não saiba muito bem. Mas se eu for pensar assim, eu vou pensar numa médica bio, bioquímica que assinou centenas, dezenas de atestados de órgãos que seriam implantados em pessoas, atestando que eles eram negativos para HIV, quando eles eram positivos. Essa pessoa se sujeitou a assinar laudos sem testar, sobre o risco de matar dezenas de pessoas. Essa pessoa não está na mesma condição social que eu? Ela não teve as mesmas oportunidades que eu? Ela não aprendeu o mesmo que eu aprendi? Era bióloga, ela é médica. Ao passo que eu também vejo que lá, nessa camada menos privilegiada da sociedade, também tem muita gente que age certo. Tem muita gente que age dentro da lei, tem caráter, dignidade, honra, trabalha. Então, por que que algumas pessoas, embora tenham o mesmo estudo, o mesmo esclarecimento, os mesmos ensinamentos, agem tão diferente de outras? Essa resposta, e eu vou convidar vocês aqui agora para uma reflexão, Uhum. não pode estar na vida humana. Deve ter alguma coisa a mais.
Então, eu vou lá na doutrina espírita. E lá na doutrina espírita, os espíritos vão me dizer que o princípio vital inicia sua jornada no reino mineral, passa pelo reino vegetal, passa pelo reino animal, vai para o hominídeo e caminha para o angelical. Opa, peraí. Então não sou só eu. Existe um princípio vital. O que é esse princípio vital? Princípio vital é uma coisa que já vem vindo há muito tempo. Já está se desenvolvendo e evoluindo há muito tempo. Então, onde que eu convivo com esse princípio vital? Porque, pela doutrina espírita, é esse princípio vital que me anima. Então, eu não raciocino. Raciocino dentro daquilo que eu sei, que eu aprendi do dia que o Fernando com CPF e RG nasceu até hoje. Eu não raciocino além disso? Não, não sei, não aprendi. Quem raciocina além disso? O meu princípio vital. Quem que me proíbe de matar ou roubar? A educação que meus pais me deram, a educação que a escola me deu, ou um bloqueio de que eu, Fernando, jamais seria capaz de fazer isso. É um bloqueio. Por mais que eu queira executar esse tipo de ação, eu não vou conseguir. Porque a minha moral é muito forte? Pode ser. Ou talvez exista por trás de mim, me coordenando, um princípio vital que já tenha passado por isso e sabe a dor que eu vou causar em alguém se eu agir assim. Então, se eu assumir que tudo é para mim nessa vida, todo conhecimento, todo estudo, tudo que eu aprendi, é só para o humano, não está valendo a pena. Porque lá na frente, eu vou virar pó. Então, tudo que eu angariei de conhecimento, tudo que eu angariei de dor, de sofrimento, de angústia, de agrúria, não valeu nada. Então, para que eu estou aqui? E aí que a gente entra no ponto crucial do estudo da espiritualidade. Eu estou aqui porque eu sirvo de veículo e só isso. Há um princípio vital que evolui. Da mesma forma que a serpente troca de pele, esse princípio vital tira esta pele e segue, troca de pele. Amanhã, em outra encarnação, esse princípio vital vai ocupar um corpo diferente deste daqui, que pode ser homem, mulher, pode ser negro, branco, asiático, europeu, não sei, não sei nem se vai ser desse mundo, mas o certo é que o Fernando acabou, acaba aqui. Do pó vieste, ao pó voltarás. Jesus disse isso. O espírito não veio do pó. O espírito é fonte de energia. Então ele não se referia ao espírito, ele se referia ao corpo físico. Bom, então, se eu estou servindo de veículo para um princípio vital, faz-se necessário que eu entenda o que esse princípio vital quer de mim.
Porque se eu não souber o que ele quer, eu vou, pelos meus instintos e pela minha capacidade de raciocínio desta vida, desviar meus caminhos. E se eu sou dirigido por um princípio vital, é razoável que eu entenda que o princípio vital se comunica com outros princípios vitais. O cachorro se comunica com o cachorro. E se comunica, porque um cardume de peixes não segue um peixe por coincidência. Uma, um bando de aves não segue uma ave por coincidência. As matilhas de lobos e cães não têm um líder que todos seguem por coincidência. Então, se os animais se comunicam, se eu me comunico com outro ser humano, é razoável que eu pense que o meu princípio vital se comunique com outros princípios vitais. Se eu sou o veículo desse princípio vital, por que eu não participo dessa conversa? Porque o Fernando, do dia que nasceu até hoje, foi programado com dogmas, com crenças, com medos que repelem, distanciam o veículo do condutor. É pecado, isso é coisa do demônio. Deus castiga um anjinho, um diabinho. O diabo vem te pegar. Essas coisas ficam gravadas no cérebro do Fernando Bicho. E quando o eu, ou o princípio vital, quer se comunicar com o Fernando Bicho, ele trava. Porque isso não existe. Espírito é coisa do capeta. E o espírito vital, não consegue se comunicar com o Fernando. Ninguém da casta dos espíritos fluidos vitais consegue se comunicar com o Fernando. Porque ele está bloqueado nos dogmas, nas crenças, naquilo que impuseram, nos medos, naquilo que impuseram de certo e errado na cabeça do Fernando. Então, quando as pessoas falam assim, é importante ser médium, porque a mediunidade você ajuda as pessoas, aí você recebe os espíritos que estão desencarnados e pode passar mensagem para os parentes. É importante? Muito, muito importante, muito. Você auxilia muitas pessoas, não só encarnados, como os desencarnados também. Mas o principal de um trabalho mediúnico é preparar o bicho para participar da relação mediúnica. Porque o espírito vai precisar do bicho para falar com outros bichos, que são os outros humanos. Então, não dá para o espírito projetar um pensamento frequencial energético para um monte de gente. Ele tem que falar por um. Ele tem que se alinhar nessa sintonia desse um, passar mensagem para esse um usar o sistema fonador e passar para os outros bichos. Senão ninguém vai entender. E se eu distancio o bicho dessa comunicação, eu fico me comunicando só com bicho, um ser humano. Esse ser humano tão desequalizado, tão desequilibrado. E ter um princípio vital em níveis de evoluções diferentes esclarece, explica por que pessoas de classes abastadas matam e roubam, desviam verba,
se corrompem e outras não. E pessoas de castas menos abastadas matam e roubam, se corrompem e outras não. Porque cada princípio vital está num estágio evolutivo diferente do outro. E é isso que impede a gente de roubar, de matar. Porque por mais que tenham ensinado que é errado, que não pode, alguém já tentou fazer isso? Nem precisa, que eu já adianto. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai ser bloqueado, você vai ser impedido. Então, a grande sacada, vamos dizer assim, da mediunidade é tanto o contato com a espiritualidade em geral, mas muito mais com o meu eu, que é um cara que tenta falar comigo o tempo todo e eu estou bloqueado, eu estou fechado, porque é coisa do demônio, porque Deus castiga, porque eu tenho medo. Quando a gente abre esse canal de ligação, quando a gente estabelece essa frequência, tudo fica mais claro, tudo fica mais razoável. E é aí que eu digo sempre para vocês, coisas perdem sentido, pessoas perdem sentido. A gente deixa de acompanhar pessoas, a gente deixa de ir a determinados lugares porque já não faz mais parte. É o sair da festa, da balada, que eu falei em outra aula, e ir para a palestra. Quando você aprende tanto nessa palestra, tanto caminho, tantas verdades, tantos novos horizontes, quando você volta para a balada, você fala, meu, isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu quero ir para lá, porque é lá que eu estou aprendendo. Aqui eu já sei tudo. Isso não sai disso. E o ser humano não vai sair dos aprendizados que ele teve na vida humana, porque ele vai acabar junto com os aprendizados, que vão ser absorvidos por quem? Pelo princípio vital, que vai levar para quem? Para a próxima jornada evolutiva dele. Então, quando falam assim para vocês, é importante ser médium, não para ajudar os outros, mas para ajudar a si próprio. Porque eu preciso ouvir aquele que me orienta, porque não sou eu a evoluir, é ele. E eu tenho que ter a humildade suficiente de saber que o Fernando, advogado, estudante espírita, estudante da espiritualidade, há 40 anos, que faz palestra, que vai aqui e ali, acolá, que é convidado para prêmios, não, não é para mim, é para ele. E é por isso que a gente tem que ter humildade, porque não, nada disso é meu, nenhum prêmio, nenhum mérito, nada disso é meu, é tudo dele, porque vai tudo para ele. Eu vou acabar. Meu cérebro vai virar pó, como o resto do meu corpo. O que vai passar é o que o meu princípio vital, ou espírito, absorver desse conhecimento e levar adiante. E por isso que é sempre importante frisar do não julgamento, porque as pessoas não estão em estágios evolutivos iguais. Alguns estão mais atrasados, outros estão mais adiantados, e nós estamos no nosso. Mas, no mínimo, a gente já percebeu que é a hora de acertar as contas e abrir os olhos. Porque o próprio planeta já está demonstrando, e eu não preciso citar aqui exemplos, que ele está mudando. A própria natureza está dizendo: estou mudando de frequência, estou mudando de vibração
frequencial. E quem não prestar atenção, quem não perceber, vai ser tarde demais. Então, quando fala assim, você vai ser médico, você vai ter que trabalhar na casa mediúnica. Sim, é verdade. Mas eu vou ser médium e vou aprender a ouvir o tal do meu eu, que todo mundo prega, fala para vocês ouvirem, mas ninguém ensina como. E como que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo isso? Eu desenvolvo da mesma forma que tudo na minha vida humana e espiritual é desenvolvida. Alguém tem que me ensinar. Da mesma forma que os mentores superiores assistem o nosso espírito, os professores terrenos, parabéns a todos os professores por falar nisso, assistem à evolução humana. Eu não teria aprendido nada se não fossem os professores da minha vida humana. O meu espírito não teria aprendido nada se não fossem os mentores espirituais. Então, sempre quem sabe mais passa o conhecimento para aquele que está aprendendo. Desde que o mundo é mundo. E não desde que a terra é terra. Desde que o mundo é mundo. Os nossos mentores são pessoas que passaram pelo que nós estamos passando. Não são santos, não são seres de luz, não são nada. São pessoas que já passaram por essa fase reencarnatória. Nos ajudam porque já passaram por isso. Então, aqueles que são médiums, que tiveram ensinamento, que conseguiram a comunicação, têm obrigação de passar essa informação para aqueles que vêm na sequência do aprendizado. Vocês já pararam para pensar nisso? Que vocês não são vocês? Quando vocês olham no espelho e falam, cara, olha que cara bonito, olha que moça linda, mas eu não sou eu. Eu sou só um veículo que é conduzido por um princípio vital muito mais inteligente, muito mais evoluído, muito mais sábio do que eu. Quem já pensou isso? Levanta a mão aí. É fácil, Alice? Distinguir? Não é fácil, né? Mas é assim que é. O importante é estar no caminho, né? O importante é o caminho, mas não é fácil, não. É isso. Por quê? Alguns vícios o ser humano adquire, que é orgulho, a vaidade, a inveja, e esses são difíceis de ser superados pelo espírito. Podem entrar em qualquer casa espírita, qualquer casa. O presidente da casa espírita se considera o dono da casa espírita. Por mais que todos os trabalhadores, já entendeu, né? Por mais que todos os trabalhadores trabalhem lá voluntariamente, sem ganhar um centavo, ao contrário, sustentando a casa, contribuindo para sustentar a casa, ele acha que a coisa tem que andar da forma que ele quer, da forma que ele determina. E, na verdade, o representante da casa espírita, ele serve para representar a casa em cerimônias e no judiciário, só, mas nada. Ele não é mais do que ninguém, porque aquilo é uma cooperativa, é uma associação. Mas vão a uma casa espírita. Vejam a postura do presidente, do vice, do diretor. É como presidente e vice-diretor de uma empresa. Orgulho, vaidade. Eu sou o presidente da Casa Espírita. Grandes merda que você é presidente da Casa Espírita. Teu trabalho é 10 vezes pior que o meu. Mas é o que alguns seres humanos estão sujeitos. Então, para eu ter
essa conexão comigo e com a espiritualidade em geral, e para que essa conexão seja de uma frequência boa, porque eu posso ter uma conexão com a espiritualidade, não, uma frequência não boa, porque é assim na Terra como no céu. O que acontece aqui na Terra acontece na espiritualidade, porque ninguém vira anjo depois que morre. Continua todo mundo igual. O bandido, bandido, o sem vergonha, sem vergonha, o bonzinho, bonzinho. Então a minha conexão pode ser com uma espiritualidade ruim. E essa conexão não me interessa. Então eu preciso, além de ter conexão comigo, com o meu espírito, com a espiritualidade maior, eu preciso que ela esteja numa frequência de sintonia boa, para que meus conselhos sejam bons. E ninguém faz isso caindo do berço, gente. Não faz. É preciso dedicação, é preciso estudo, é preciso disciplina e é preciso prática para desbloquear toda a vida que foi dito que isso era um pecado, que Deus não podia ver isso, que isso era coisa do demônio, que espírito é das trevas, e que, enfim. Eu não vou nem entrar aqui em questão de religião, nada. E, porque aquilo que eu digo para vocês sempre, formatem a sua verdade. Não existe a verdade do Fernando. Não. Não existe a verdade de Kardec. Não. Não existe a verdade da Igreja Católica. Não. Da evangélica, da judia. Não. Eu vou pegar um pouquinho, vou pegar o que me faz sentido. Vou fazer aquilo que tem fundamento para mim e vou montar a minha verdade. Ah, mas sua verdade é diferente do Fernando. Claro, eu sou diferente do Fernando. A minha vida é diferente da do Fernando. A minha verdade é diferente do Fernando, porque toda a minha experiência espiritual é diferente da do Fernando. Pronto, acabou. Não existe uma verdade. Existe uma verdade de cada um. E por isso que quando a gente segue uma manada, a gente pode estar contrariando o nosso espírito. Porque pode não ser a razão dele, pode não ser a verdade dele, pode não ser o caminho dele. Então eu tenho que seguir, eu tenho que formatar com ele um plano. Sentar na mesa e falar, irmão, qual é a ideia? É falar assim, 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 assim. Porque ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele está resgatando. Ele só precisa da sua ajuda. Mas aí eu vou ajudar meu espírito e vai ficar por isso mesmo? Quem é o seu espírito? Quem vai continuar evoluindo? Vocês. Todos vocês. Em outros corpos, em outras situações, em outros tempos, com outros conhecimentos. Mas vocês, o que eu não quero que você, o que eu quero que vocês distinguam essa luz, esse foco de luz, com o veículo que ela usa. Porque eu não posso me associar ao bicho, porque eu não sou bicho, sou espírito. O princípio vital, a consciência, o poder intelectual de pensamento e cognição do princípio vital é do espírito. Eu não tenho esse poder como bicho. E eu sou esse espírito que uso esse cara para me comunicar com outros bichos, com outros espíritos. Então, quando eu falo com vocês, é o meu princípio vital falando por meu intermédio ao bicho de vocês para que o seu princípio vital consiga interagir com o meu. Então, meu espírito falando com o espírito de vocês, usando dois veículos de comunicação aqui no meio. Então, a importância que eu dou para esse veículo de comunicação não pode ser grande, porque eu não sou ele. Eu sou o cara por trás dele. É bem difícil, mas vocês conseguem.
Vamos lá. Abrir para dúvida já, Carol? 7h30, 8h11? Vamos. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, levanta a mãozinha para a gente ir na ordem. Espaço aberto para dúvidas, viu, pessoal? Aproveitem. Isso é o principal para a gente começar a entender como é que eu formato a minha verdade. Minha verdade vai ser para quem? Para mim, Fernando Bicho, ou para mim, Fernando Espírito? Porque para mim, Fernando Bicho é ficar rico. É gastar dinheiro, sair de iate. É viver a vida. Mas será que essa é a verdade do meu Fernando princípio vital? Que vai continuar, porque o Fernando Bicho fica. Então, o que eu aprendi vai ficar. Eu quero é viver a vida. Mas lá na frente, essa consciência que está nesse bicho, que sou eu, na verdade, vai estar lá na frente. Aí eu vou olhar para trás e falar, putz, fui viver a vida que nem bicho, perdi, olha o tempo que eu perdi. Então, quanto antes a gente entender que a gente tem que viver a nossa vida como o que somos, fonte do princípio divino, e que isso que a gente está vestindo vai cair por terra mais dia, menos dia, quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido acontece a nossa evolução. E entendendo isso, quem pode ajudar a nossa evolução? Aqueles que já evoluíram. E para falar com eles, como é que a gente tem que fazer? Abrir os nossos canais de recepção. Diga, Alice. É, quando você traz isso, amplia em mim, né, a percepção e, ao mesmo tempo, eu vejo como foi criado dificuldades na raça humana, né? Mas posso falar por mim, como humana que estou, como impedimentos dessa conexão, né? Através de educação, através de relações, parece que tudo foi dificultado para essa relação e para essa evolução, né? Então, essa conexão com o espírito, que como você traz agora, assim, cada vez que você vem trazendo, vai ampliando em mim, e agora parece que ampliou assim, é um grande desafio. Eu acho, sinto aqui agora, que é o desafio maior que eu tenho nessa existência, de realmente reencontrar esse eu superior, esse princípio vital em mim para a evolução dele, não a minha. Isso é Exatamente. interessante, porque eu falo a minha evolução, mas não é a minha evolução. Eu estou ajudando na evolução do espírito que anima esse corpo, E que é quem? que é um princípio vital, é o espírito, é o eu Que é, superior, que é, que é você, de que verdade. sou, sim, que sou eu na minha essência, na minha Isso. essência. Né? Então, assim, esse objetivo de Alice, como físico humano, de como você falou, um carro, isso, cai por água abaixo, porque fica muito pobre, fica muito. Pode até existir, mas não como um propósito. Pode ser Exato. consequência, mas não um propósito, né? Exato. Obrigada, Fernando. Exatamente. E para que criam essas dificuldades? Porque a maioria dos humanos, seres humanos, tem obstinação por poder. E a melhor forma de eu conseguir poder é incutir medo na cabeça dessas pessoas. Se vocês pararem para pensar, a maioria das proibições religiosas não tem nenhuma razão. Não pode porque não pode. Não pode porque é assim. Então, quando eles embutem medo na cabeça de vocês, eles proíbem vocês de pensar. E aí, além de eles embutirem medo, eles dizem: eu sou o Salvador. Eu os conduzirei para a verdade e a vida eterna. Quando a gente está com medo, a gente vai buscar quem? O cara que falou que é o Salvador. O cara que falou que vai conduzir a gente para a vida eterna. Quando, na verdade, não existe o Salvador.
Jesus, pessoal, não vai voltar. Ele está esperando que cada um daqueles que ele orientou saiba onde ele está para chegar até ele. Pô, mas por que o espírito tem que desenvolver aqui na encarnação? Por que ele não se desenvolve lá na espiritualidade, que é mais fácil? Quando um atleta vai treinar para uma prova, ele vai treinar para essa prova nas condições da prova, ou ele vai treinar para essa prova em condições mais difíceis que dessa prova? Para quando ele chegar na prova, a prova ficar mais fácil para ele. Ele vai, se ele tiver que correr 100 metros rasos, ele vai botar 3 quilos em cada tornozelo. E vai tentar fazer em menos tempo possível. Porque no dia da prova ele está sem peso. E para ele vai estar levinho. Um halterofilista que vai bater vai no concurso de arranque de peso para levantar 150 quilos, ele vai treinar com 170, com 180, porque aí os 150 ele sabe que ele consegue levantar. O espírito, para provar que está pronto para ir para a espiritualidade definitivamente, precisa realizar as funções dele em ambiente mais difícil que na espiritualidade, que é o encarnado. Está sujeito à tentação, está sujeito à inveja, a ódio, a cobiça, a tudo. E o espírito tem que dominar esse bicho e driblando, não vai, para conseguir evoluir. Quando ele conseguir fazer isso, ele não precisa encarnar mais. Mas a gente é bem difícil de ser dominado. Principalmente com as influências que a Alice acabou de citar. Que a gente pega essas influências como verdades. E aí a gente se perturba completamente, sai cada vez mais da sintonia espiritual. Mais dúvidas? Olha que esse é um dos assuntos mais complexos da espiritualidade, hein? Carolzinha, povo tá bem adiantado aqui, hein? Eu acho que o objetivo de hoje, né, o tema da aula de hoje, do encontro de hoje, era meu eu invisível. O objetivo é a gente tornar cada vez mais esse eu visível. Então, quando a gente já consegue separar uma coisa da outra, sabendo que é tudo integrado, aumentando essa consciência, tudo já fica um pouco mais fácil, né? Continua sendo desafiador, mas fica um pouquinho mais fácil. Vocês querem fazer mais aí? A Thay levantou a mão. Pode falar, Thay. Se não mais visível, pelo menos mais audível, né? Né? Caiu um lencinho aí, Carol? Pelo barulho é branco, né? Fala, Thay. Deixa eu perguntar. Eu acho que a minha pergunta vai Carol. Carolzinha, quando você fala de trazer o invisível mais para o visível, você fala da questão da questão do nosso subconsciente, trazer para o consciente, seria isso? Trazer as coisas que eu acho que assim, que a gente vem com esse véu da ilusão, né? E às vezes muita coisa está no subconsciente. Seria trazer isso, tirar esse véu. O que seria esse invisível mesmo? Thay, será que eu tenho um subconsciente? Ou será que eu tenho um consciente espiritual? Ah, tá. Consciência espiritual. Tem que trazer outras. Será que aquelas coisas que me vêm do nada, assim, Cara, que isso? Os medos? Será que é de um trauma meu dessa vida ou é do consciente do meu espírito? Que já passou por isso? Por alguma situação que eu esteja passando? Então, seria esse o invisível, a consciência espiritual. É isso.
Mas o que que é? Mas assim, então eu vou ser médium e vou saber de todas as minhas vidas passadas? Não, Não, não é esse o intuito. a intenção nem é essa. A intenção é saber que caminho que eu devo tomar. E o maior conselheiro desse bom caminho é aquele que sabe o caminho que precisa seguir, que é o meu espírito, que sou eu. Mas eu preciso dominar o meu bicho, que é essa roupa que eu estou vestindo, que tem uma certa inteligência, uma certa consciência, tem um monte de defeito para que esse meu bicho siga no caminho que eu, espírito, quero. Hoje, né? É. Porque ontem eu vim, vamos supor, ontem eu vim homem, hoje eu estou como mulher. Então, hoje eu estou como mulher fazendo essa caminhada para eu separar do que eu fui ontem para o que eu sou hoje. Mas todo o conhecimento do ontem está aí ainda. Sim, sim, que é a consciência espiritual, falou. É a consciência espiritual. Estou captando a ideia. Capitão, não é fácil, é complicado Não, mesmo. não é fácil. Obrigada. Imagina. Quando a Tá. quando a gente tem a percepção, né, ou uma nova compreensão de que nós somos um veículo físico, terreno, né, onde é esse veículo que está levando, conduzindo o espírito, o invisível, né, que a gente fala entre aspas, é o espírito, porque a gente olha no espelho e vê o físico. E às vezes a gente às vezes só dá atenção para esse corpo físico e às vezes não dá atenção para esse corpo espiritual, né? Então, o que a gente está tentando aqui é dar mais visibilidade, não é falando de olhos, né? De ver, é de dar mais atenção para esse corpo espiritual que nós estamos conduzindo através desse veículo, tá? E aqui no chat, a Ana Carolina pediu para falar um pouco mais sobre a abertura de canais. Vamos lá. Vamos lá. Vou usar cachorro como exemplo, que eu adoro usar cachorro. Se a Ana Carolina estiver andando na rua e ela encontrar um cachorro com alguém numa praça e ela falar para esse cachorro, senta, esse cachorro não vai sentar. Ela falar para esse cachorro, me dá pata, esse cachorro provavelmente não vai dar pata para ela. Mas se a Ana Carolina tiver um cachorro em casa, que está com ela 5, 6, 7 anos, e falar o que ela quer para esse cachorro vai fazer. Porque ele está próximo da Ana Carolina. O outro cachorro está longe. O cachorro não sabe quem é a Ana Carolina. Então, a abertura de canais é eu me aproximar desse eu me conscientizar que eu sou veículo, eu não tenho vontade, eu não tenho raciocínio suficiente para me opor à vontade do meu espírito. Então, humildemente, eu me aproximo desse princípio vital e começo a servir exatamente daquilo que eu sou, de veículo. Só isso. Eu não sou um ser independente. Eu sou um veículo. Quando eu olho no espelho, como a Carol falou, eu vejo a mim, ó, Fernando lá. Mas o eu é o invisível, que eu não vejo. Quer dizer, eu, na verdade, vejo. Mas que a maioria das pessoas não vê. Por quê? Porque dissociou medo, dogmas, crenças limitantes, distanciou. Algumas pessoas até entendem que não tem espírito. E tá razoável. A crença delas. Não tem o que se discutir nem o que se julgar. Mas eu entendo que há um princípio vital, porque senão a nossa evolução não faria sentido. Tudo que eu sofri, tudo que eu apanhei, tudo que eu passei, vai ficar aqui? Não vai valer nada? Que justiça divina é essa, então?
Que uns nascem milionários, ficam de boa, outros nascem miseráveis, passam fome, e todo mundo morre e acabou? Não. Tem um princípio que continua, e que somos nós mesmos, os nós reais, e não os nós fictos, como nós estamos aqui, ó. Os nós despidos de vaidade, de inveja, de ganância. Esse continua, com todo o aprendizado dessa e das outras encarnações. Então, o abrir o canal de comunicação é se aproximar, é sintonizar a frequência. É isso. Eu não sei se eu não consigo ver ela aqui para saber se foi suficiente a pergunta, a resposta. Mas qualquer coisa ela põe no chat. Diga, Jaque, Ei, Fernando, boa noite. tudo Aqui bom? eu já tinha tudo. Eu tenho duas dúvidas, que uma eu já tinha deixado no chat, mas uma é com aquilo que você falou aí, né? Só para dar sequência no que você falou, você fala assim, que nós, o ser humano, a carne é o veículo do espírito, né? E que o canal para comunicação é identificar que existe essa divisão entre os dois, que um é só veículo, nós precisamos escutar, né, o nosso ser ali, né? Só que aí me veio na dúvida, quando você fala uma coisa de servir, de estar ali em propósito desse ser. Mas quando esse espírito não é um espírito que tem boas intenções? Não vai Eu adiantar posso, se opor. eu posso dar um exemplo pessoal meu? Pode, claro. É porque eu já tirei essa dúvida com você uma vez, tá? Eu tinha, quando eu fazia consumo de muita bebida alcoólica, que eu me transformava em outra pessoa, né? Eu tinha outros assuntos, meu relacionamento ficava difícil e tal, e eu achava, em certo momento, que eu estava era obsediada quando estava na bebida, né? E aí você um dia me falou, não, Jaque, isso aí é o seu ser e de outras vidas, que, né, quando bebe, fala alguma coisa que é de outra vida. Desde que eu tive essa informação, eu tenho controle sobre a bebida alcoólica, porque eu sei que quando eu bebo, eu tenho mais contato e permissão para que esse espírito faça aquilo que ele quer. E eu não quero isso, porque eu não acho que essas falas, essas atitudes vão favorecer o meu relacionamento e a minha vida. Então, eu me oponho a essa vontade do espírito. E aí, eu posso fazer isso ou não? Será que esse espírito que está falando pela Jaque quando ela bebe é o dela? Não, eu lembro que numa dúvida, foi até numa dúvida de aula que eu perguntei, você falou, não, provavelmente não é obsessão, não, é você de outras vidas passadas que tinha esse componente, né? Esse desejo por bebida alcoólica, né? O Isso, vamos lá. charme. Vamos lá. Toda a tendência humana hoje a beber, a fumar, a usar droga, a jogar, o sexo exagerado, é do espírito, não é do Uhum, ser humano. Nós nunca tivemos isso na vida. Então, quando a gente já pensa em, eu vou fazer sexo com uma mulher de todos os jeitos, todas as formas, durante 20 dias seguidos, eu nunca fiz isso. Não sei se é bom ou ruim, mas a minha uhum, vontade de fazer é muito grande, por quê? Porque o meu espírito já fez e quer de novo. uhum, Então, a vontade de beber é do seu espírito. uhum. Quando ele bebia, vamos lá, ele bebe. Pela Jaque, há uma interferência de outros espíritos, das frequências ruins. Ele vai chegar a um ponto que vai dizer: eu não posso mais beber, porque essas interferências fazem mal a mim. E a Jaque para de beber. Entendi. É porque assim, né? Eu sempre fiz consumo de bebida alcoólica durante muito tempo, mas aí depois eu tava percebendo que eu perdi a memória, sabe? Sempre perdi a memória. Aí falava que eu não devia, né? E aí eu falei, gente, e todo mundo fala, já você se transforma. E eu, quando eu tive essa informação, que era o meu espírito que gostava disso, eu falei, calma aí, espírito, esse caminho que você tá querendo ir, não tô achando legal. E aí é isso que era a minha dúvida, sabe? Se o desejo do meu espírito, né, pela bebida alcoólica é desejo dele, mas eu, trazendo a consciência, eu vejo que isso não é uma coisa positiva, se eu posso me contrapor a isso. Então, esse raciocínio, calma aí, espírito, o caminho que você está indo da bebida não é um caminho legal. Foi da Jaque ou foi do espírito?
Ele parou e pensou, cara, esse caminho que eu estou indo não é um caminho legal. E ele resolveu parar. Entendi. E todo o nosso Entendi. raciocínio, Jaque, é deles. A gente não Aham. raciocina. O Não nosso, foi eu que escolhi, foi ele. nosso cérebro, ele dirige você. O Hum. nosso cérebro ele é estimulado por impulsos magnéticos. Ele só acumula, ele não raciocina. Ele acumula experiências e imagens. Quem Hum. raciocina é o espírito. Então o espírito falou, Jaque, estamos ruim nessa, vamos parar. E a Jaque falou, para, eu não vou porque o meu espírito vai me usar, mas de qualquer forma, o raciocínio foi dele, ele decidiu. E isso é outra coisa também. Médium, quando a gente tem mediunidade reprimida, toma álcool, usa droga, abre um portal para a comunicação de espíritos de frequência de álcool e bebida, de álcool e droga, que é a pior frequência, gigantesca. Então, Uhum. precisa aprender a controlar isso também. Né? Porque médium, todo mundo é. É o princípio vital do espírito se comunicar com o espírito. A gente precisa participar mais dessa comunicação como bicho, que eles usam a gente. Então, quando a ideia vem na cabeça da Jaque, vou parar de beber. O espírito está pensando aqui, cara, o negócio de beber não tá bom. É uma evolução do espírito mesmo, né? Ele já, como se as provas e expiações dele já tivessem sido concluídas e ele tivesse na evolução dele, não é isso? Isso, exato. Porque veja só, faria sentido para o ser humano pensar isso? Eu tenho mais Uai, o quê? vou ser bem sincera para você, Fernando. Para mim, estava muito fácil jogar a culpa no obsessor, sabe? Não, mas Aí, quando eu assim, tomei essa consciência que não é minha, né? Na verdade, é do espírito, eu vi, não, calma aí, eu tenho que sair disso, né? mas Para mim então, é veja isso. só. Quanto tempo a gente tem de vida? Mais 50? Alguns de vocês. Eu tenho mais 20, 30 no máximo. Por que parar? Se eu vou morrer, vou virar pó, vai acabar tudo. Por que esse ímpeto de, vai fazer mal para mim? Cara, se dane, eu vou beber até o fim da vida. Eu gosto. O bicho. Mas aí eu resolvo parar. Resolvo parar decididamente. Uhum. Porque ele continua. E se eu continuar a beber aqui, se a Jaque continuar, se todo mundo continuar, ele vai levar essa tendência para outra encarnação. E ele sabe que vai. Então ele fala: meu, vamos parar agora, enquanto dá tempo. E a gente para. Porque se para nós vai acabar lá na frente mesmo, qual o sentido de parar? Qual o sentido de não sair vivendo que nem um maluco, roubando todo mundo, ganhando dinheiro, ou pegando dinheiro de todo mundo? Porque ele sabe que a vida, nós sabemos que a nossa vida vai continuar. E que essa roupa que nós achamos que somos nós, vai ficar aqui. E que o nós real, o eu, vai adiante, mas vai com essa carga. Ou vai com essa Entendi. carga, ou vai com menos essa carga que você acabou de eliminar de você mesma na outra encarnação. Entendi. E a minha outra pergunta, Fernando, era como que é essa comunicação, né? Do eu espírito com o eu bicho, né? Se é pela intuição. Eu não É, estou falando do meu eu comunicar com o seu eu, não, porque isso é uma conversa telepática, né? Estou falando do meu eu com o meu eu corpo. por projeção magnética, Jaque. Eles emitem uma frequência que eles não têm voz. Então, eles emitem Uhum. telepaticamente uma frequência vibracional que o seu cérebro reconhece como palavra. E aí o seu É cérebro decodificado, é entendi. decodificado e você fala. Mas é Tá tudo bom. frequência magnética, frequência energética, frequência magnética. Uhum. Tá Entendeu? bom, entendi. Obrigada, viu? Imagina. Vai lá, Raquel. Jaque, vou falar uma coisa para você com experiência própria também. Se for vodka que você está bebendo, minha filha,
qualquer um fica trilouco. Não é obsessor, não é nada, não. É o poder da vodka mesmo. Então, realmente, é melhor você parar, suspende, que deixa a gente virar outra pessoa mesmo. E isso, né, nem... Eu não acredito que seja, né, questão de ser seu espírito ou obsessor, nem nada. É a questão da química mesmo, da substância da vodka que causa no nosso cérebro, né, dá esse transtorno. Então, tem que tomar até cuidado com drogas, com várias coisas que realmente ativam alguns neurônios, algumas coisas no nosso cérebro, questões químicas mesmo, que causa esquizofrenia, causa loucura, e, enfim, tira a pessoa do, do, do sentido. Agora, Fernando, uma coisa que você falou aí, eu discordo um pouco, né? Você falou que não existe o nosso eu, a nossa consciência humana. Eu já não concordo. Eu acho que nós estamos aqui com livre-arbítrio, como seres humanos, vivenciando uma, uma vida terrena, né? Com um espírito, claro, que já vivenciou várias outras vidas, mas que essa nossa consciência dessa vida agora, nossas escolhas e tudo, estão acrescentando o que o espírito já vivenciou. E quando a gente não está seguindo realmente nosso propósito de vida, a nossa função, a nossa direção mesmo da vida, aí sim o nosso espírito vem com essa vozinha, com essa intuição, com essa comunicação espiritual de falar: ei, está indo pelo lado errado, ei, vai para o caminho certo. E quando a gente não tem essa comunicação, esse canal, essa aproximação, a gente acaba desviando muito do nosso propósito, desviando da nossa missão de vida, vamos dizer assim. Sim. Mas que existe, eu acredito que existe essa consciência humana minha, que estou vivenciando agora, estou tendo livre-arbítrio de escolha, de fazer minhas escolhas, certas ou erradas, mas tem a espiritualidade, tanto não só o meu espírito, como também guias espirituais, que eu acredito que eu tenha, que vão me direcionando e falando, intuindo, né? Não é falando, intuindo para que eu entenda e receba essas mensagens de você está no caminho errado, não faça escolha, não Sim. vai por ali, não vai por aqui, e vem essas intuições, tanto como pensamentos, como quanto sonhos. Então, eu discordo um pouquinho do que você disse nesse sentido. Tá, É o que eu acredito. tá. Então, vou pôr aqui para você pensar. Uhum. Se eu tenho meu livre-arbítrio, e se eu tenho minha vida liberada como humano, para que tem um espírito me acompanhando? Para não te deixar você se perder tanto, porque senão ia ser uma loucura, né? Se Tem esses, drogas, tem bebidas, tem coisas carnais que te tiram a gente da missão. então, mas se esse espírito sabe mais que eu, ele está me direcionando para quê? Para uma evolução, a gente está aqui vivenciando uma experiência Evolução do quê? do espírito. Ué, mas se ele já não está mais avançado? Ele não está me orientando? Não acredito que ele esteja mais avançado. Eu acredito que ele esteja assim como você e ele é a mesma coisa, né? Você só que está vivenciando para experienciar uma situação que você precisa aprender no mundo terreno para que você passe por uma próxima frequência Tá, espiritual, para um próximo planeta, vamos dizer assim, tá bom. um novo degrau da evolução. Entendi, Não que ele seja mais inteligente do que eu. Não, eu entendi. só não tenho acesso a todas as informações que ele tem por conta desse acesso ao subconsciente, essa consciência do espírito. Tá. Então, se a evolução dele está no mesmo pé que o meu erro vai ser erro para ele também. E o meu Claro, acerto vai ser acerto para ele também. claro. Então, vamos errar os dois juntos? Mas a gente tá junto. Tá junto, tá errando e acertando junto? Tá. E para que então, quando acabar que o corpo morrer e chegarem para o espírito, vamos fazer um flashback dos seus erros e acertos e falar, não, mas não foi culpa minha.
Foi culpa do meu veículo, que só fez coisa errada. Eu não consegui direcionar esse veículo. Eu não devo nada. Não, o direcionamento existe, é justamente essa intuição, é justamente o escutar o eu interior, é escutar a Mas conexão com o divino. como que ele É, pode te direcionar se ele não tem mais capacidade que você? Se ele está no mesmo grau de conhecimento? Ele também não sabe o que é certo e o que é errado. Como que ele pode te direcionar? é É por isso que, aquele, é por isso que eu acredito que a gente é guiado por espíritos com evolução maior. ou por mentores? É, mentores, guias, anjos, pode ser chamado de vários nomes. E isso, exatamente, exatamente. Mas assim, Então, por exemplo, o meu espírito está vivenciando aqui na Terra essa condição de Raquel, hoje mulher, tal, aqui nesse momento para vivenciar coisas para que o meu espírito evolua o que precisa ser evoluído. E perfeito. diante disso, eu tenho mentores, eu tenho guias, eu tenho anjo da guarda me direcionando para que eu execute o plano da minha vida, o propósito da minha vida, a minha missão. Então, as tendências da Raquel são do espírito. Estão juntos. Nós estamos vivenciando uma experiência terrena. Tá. Mas eu tenho o livre-arbítrio de não escutar minha intuição e fazer coisa Os errada, desejos da sempre Raquel, errada. os desejos da Raquel são do espírito. Não necessariamente. Eu posso ter a intuição do meu espírito falando para eu fazer tal coisa e eu não cumprir e quebrar a cara e fazer coisa errada. E saber que Intuição eu do não posso mentor. E teu fumar, eu vou lá e espírito. fumo. Eu posso saber que eu não posso beber, eu vou lá e bebo. Eu saber que eu não posso fazer isso ou aquilo, eu vou lá e faço. É o livre-arbítrio. Tá certo. O Aí o livre-arbítrio. caminhar da evolução depende justamente dessa conexão com o espiritual, dessa conexão com o meu espírito, dessa conexão com o divino, de saber que eu estou andando na linha torta e me afastando dessa comunicação. Exatamente, exatamente dessa conexão que eu estou falando hoje. Aí, a Raquel tem livre-arbítrio, assim como o espírito da Raquel tem livre-arbítrio também. Ele pode não ouvir a espiritualidade e fazer o que ele quiser aqui. Ele pode acompanhar a Raquel no errado. Mas a Raquel acaba. E o espírito da Raquel não acaba. Então, eu já não concordo que ele pode fazer isso com vontade própria, né, não, eu vou permitir que ela faça as coisas erradas e tal, porque não é o propósito dele é evoluir. Quando ele sabe o caminho evolutivo. Ele está evoluindo. Ele não sabe tudo. Então, por isso que Ele eu te erra. falei que ele não é mais inteligente do que eu. Tá Ele está no certo. mesmo nível, na mesma frequência que eu de Tudo evolução. bem. E Tudo está sendo ótimo. guiado por espiritualidade, assim como eu também estou sendo guiada Ótimo. fisicamente. Só que a Raquel acaba. Sim, a Raquel acaba. O espírito não. E a vida de Raquel agrega a consciência do espírito. E quem que vai ter que responder por tudo de errado que ele fez na vida como Raquel? Ele Ele. mesmo, espírito. A Ele Raquel não. É está isso. vivenciando uma vida, uma experiência terrena. Então, Pode meu ser que amor, não evolua. é isso que eu Pode estou ser que eu faça dizendo. pode ser que eu faça tudo errado aqui e não evolua. Exatamente o que eu estou dizendo. Quem vai responder por isso amanhã é ele, não você. Você acaba. Então não O faz corpo, sentido, não faz sentido você o corpo atrapalhar acaba, mas a minha consciência agrega a consciência do espírito. que é o espírito. Ele Sim, continua. Ô, Fê, Raquel, é isso que... Oi. esse assunto dá pano para manga. Verdade, é verdade, é verdade. Mas nós temos aqui uma novidade para vocês, porque quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, dia 24 a gente está fazendo o curso O Despertar da Mediunidade. E aí a gente vai ter muito mais oportunidade para poder aprofundar, né, em todas essas questões, que inclusive, né, o papel de hoje era trazer essa consciência do espírito, que às vezes a gente não olhava para ele, né, de uma forma invisível ali, tornar ele um pouquinho mais visível, dando atenção para ele e saber como fazer isso. Porque não adianta só falar, né, que ele está invisível e não saber como fazer isso.
Então, eu e o Fê, né, tivemos a ideia de fazer isso, trazendo essas ferramentas para quem quer identificar as habilidades mediúnicas que possui, porque todos somos médiums, né? Saber como desenvolver isso e saber como controlar, porque não adianta desenvolver também se não tiver controlado. Porque aí a gente consegue estar em conexão com o nosso eu, porque aqui a gente só está, o corpo físico só está. O negócio é olhar para quem a gente realmente é como espírito, tá? Como a gente está com o horário, tem mais uma pergunta aqui do Felipe. E aí, cadê o Felipe? Ele está aqui? Deixa eu ver aqui. O Felipe perguntou: se somos um veículo e, hipoteticamente, evoluímos a ponto de entender e nos comunicar com a nossa força vital, ajudando-a a evoluir, não estaríamos, consequentemente, ajudando a nós mesmos? Nós somos nós mesmos. Vamos lá, o corpo é um carro, o espírito dirige um carro. Se quebrar o volante desse carro, o espírito fica sem direção. Ele vira passageiro no carro. Se esse carro resolver virar para cá, ou virar para lá, ou bater no poste e capotar, o espírito não conseguiu dominar o carro. É isso que é o problema. Quando a gente se liga ao espírito, é que nem aquela coisa de cavalo e ser humano. Parece que é um conjunto só. O que o cavaleiro faz, o cavalo obedece. O cavaleiro faz, o cavalo obedece. Se o cavalo resolver desembestar, o cavaleiro tem que segurar o cavalo, travar o cavalo, dar um jeito de parar o cavalo. Mas você olha aquelas coisas de salto na Olimpíada, lá, aquela coisa, o cavalo e o cavaleiro parecem uma coisa só. E é isso. É isso. A nós estamos ajudando porque nós acabamos. E é o espírito que continua. Então, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, tudo vai para o consciente espiritual em uma outra vida. E o consciente espiritual somos nós. Nós vamos para outra vida. Porque eu vou olhar para trás e eu vou ver que eu me vi como Carol, como Fernando, eu vivi como Raquel, eu vivi como Alice. No espírito está todo o consciente espiritual de toda a vida dele. Não sei se agora eu respondi, porque ele, não sei se ele tem. Pessoal, estamos um pouquinho apertados com o horário. Vou pedir para a Alice perguntar e aí a gente vai fechar para Rapidinho. perguntas, mas a gente fica disponível no WhatsApp também, tá bom? É só para a Vou gente fazer uma cumprir o pergunta horário aqui. rapidinho, tá, Carol? Vai ser bem rápido. Fernando, existe diferença, né, da minha consciência e o meu espírito? Eu trago no meu corpo físico, como guiança do meu eu superior, digamos assim, uma consciência e um espírito? Não, sua Ah, consciência é do seu ok, espírito. pronto. Ok, obrigada, gratidão. Fala, Carol. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o intuito, né, do despertar da mediunidade. Porque se fizer sentido para vocês, vai ser um prazerão acompanhar vocês nessa jornada de desenvolvimento e de controle, tá? Deixa eu compartilhar aqui, é bem rapidinho. Deixa eu só abrir aqui. Me fala se vai aparecer aí para vocês. Abriu aí para vocês, que eu não estou vendo mais o Zoom, a tela do Zoom. Não, Não? Ah, peraí. Agora abriu, né? abriu. Mas Ótimo. tá com aquelas coisinhas em cima lá. Eu vou tirar. Bom, pessoal, então, eu e Fê, né? Tudo começou
quando eu conheci o Fê e ele me viu com uma mediunidade completamente reprimida e eu nem sabia o que era isso. E aí ele identificou, começou a falar para mim das características e aí eu fui e falei, meu Deus do céu, eu tô com esse negócio aí. E aí, preciso entender um pouco mais disso, né? E aí o Fê fez comigo exatamente tudo que eu vou apresentar aqui para vocês e realmente mudou a minha vida e nós decidimos, né, depois estender isso para mais pessoas. A gente faz isso voluntariamente, né, como na aula de hoje, mas toda sexta-feira a gente tem o nosso grupo VIP, que é um grupo de estudos gratuito, tá? Que acontece toda sexta-feira de manhã, de 8h30 até as 10 da manhã, onde a gente leva temas, né, com dúvidas de vocês mesmos, e depois no finalzinho a gente faz o Evangelho no Lar, tá? Então isso daí, quem está aqui, quiser continuar acompanhando gratuitamente esse conteúdo com a gente, será super bem-vindo, tá? É a nossa forma de contribuição, né, espiritual também nesse mundo. Mas a gente também tem os nossos cursos, nossos tratamentos, nossas mentorias. Então, vou apresentar para vocês hoje o curso que vai começar no dia 24 de outubro, que é na quinta-feira que vem, certo? Que é o Despertar da Mediunidade. Bom, como que vai funcionar esse curso? São só 8 encontros, tá? Vai ser pelo Zoom aqui mesmo, vai ter duração de 2 horinhas, vai ser de 7 às 9 da noite, e aí vão ser 4 aulas teóricas e 4 aulas práticas. Para cada tema vai ter uma prática específica, tá? Serão 2 meses de acompanhamento, né? Que são 8 encontros semanais, e vai ter... Para quem não puder estar presente nessas aulas ao vivo, não tem problema, porque a gravação ela vai ficar lá na plataforma da Hotmart com acesso por 1 ano. E além disso, tem uma apostila imensa, cheia de conteúdo e todas as práticas vão ter também material para poder imprimir, ok? Para poder colocar em prática mesmo, né? Para não ficar no papel. E todas essas aulas, todo esse conteúdo fica disponível durante 1 ano, tá? E as aulas começam no dia 24, na próxima quinta-feira. Para quem que é o curso, né? Coloquei aqui características que eu senti que era para mim e de muitas pessoas que estão procurando a gente, buscando também esse desenvolvimento e esse controle. Bom, então, ele é ideal para quem deseja desenvolver as habilidades mediúnicas, porque tem gente que sabe que tem gente que não sabe que tem, né? Então ajuda a gente a identificar quais são também. Pessoas que querem evoluir espiritualmente e até mesmo ajudar o próximo, né? Como eu que sou terapeuta, utilizo muito dessa espiritualidade também no atendimento ao próximo. Compreender fenômenos inexplicáveis do dia a dia, né? Às vezes sincronicidades, pensar na pessoa e ela aparece, ter um sonho que acontece, então isso tudo acontecia muito comigo. Né, para pessoas que querem buscar equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Pessoas que querem identificar e entender o tipo de mediunidade que possui. Aquelas pessoas que querem elevar e harmonizar a frequência vibratória espiritual, né, para sempre estar conectada ali com a espiritualidade maior. E assim melhorar a comunicação com os mestres, guias e também os mentores espirituais. Bom, o curso teria o curso teria o custo de 798, mas como pré-lançamento a gente está dando 50% de desconto aí, então está saindo a 497, que você ainda pode dividir em 12 vezes no cartão, 12 de R$ 49,60, né? O preço já está muito legal para todo o conteúdo que tem, mas para quem tiver no grupo VIP, né, que é o link do nosso grupo de estudos, a gente ainda consegue dar mais desconto. Então, de 447, ainda recebe mais 10% de desconto e a possibilidade de ainda dividir em 12 vezes. Então, ficarem 12 vezes de R$ 44,64. Então, esse descontão aí, a gente só consegue garantir ele até o final do dia 17. No dia 18, já vai passar para o segundo lote e aí esse preço já vai aumentar um pouquinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que faz para quem tiver interesse, quem quiser embarcar com a gente nessa. Deixa eu colocar aqui
Como que é simples entrar? É só entrar lá no www.fernandoprioli.com.br/despertar e aí vai aparecer aqui, ó, o nosso site, tá? Que é a página de vendas. Tem toda a explicação do curso, falando para quem que é, né? Tem aqui, ó, o vídeo de boas-vindas explicando como que vai funcionar o curso. Tem também, essa é a segunda edição desse curso, né? É o Despertar da Mediunidade, ele tinha outro nome, mas essa é a segunda turma já. Então, tem o depoimento aqui, ó, de todos que fizeram, vale a pena dar uma olhadinha, né? Porque o depoimento sempre mostra as mudanças e isso é muito legal, a gente vê na prática as mudanças acontecendo. E aqui também algumas perguntas frequentes. Quando clica aqui, ó, no ícone de compra, tá aqui o preço, né, de 497, mas para quem tá aqui e quem estiver lá no grupo VIP, é só vir aqui no cupom de desconto e colocar grupo VIP e aplicar o desconto, que ele já vem aqui, ó, e já altera o valor para 12 de 44,64. Então, pessoal, queria, né, agradecer a oportunidade por a gente ter podido mostrar, né, essa nossa vertente de trabalho aí para vocês. Agradecer a presença de vocês hoje, né, e fazer um convite para realmente vocês, se puderem, fazerem o curso, porque quanto mais a gente consegue abrir esses canais mediúnicos, mais a gente ajuda na nossa evolução primeiro, né, porque primeiro a gente tem que pensar na gente, e assim a gente também consegue ajudar o outro. Mas o fato principal é a gente olhar para esse ser espiritual, né, que está aqui para a evolução, e o nosso veículo, utilizar esse veículo que precisa, né, fazer cursos, se transformar para que esse espírito possa evoluir, tá? Então, eu vou deixar o link lá aqui no chat também, tá? Para vocês clicarem lá, analisarem o site, ver se faz sentido para vocês. www.fernandoprioli.com.br/despertar. Vou deixar aqui, vou deixar lá no grupo também. E se alguém quiser fazer alguma pergunta do curso, fique à vontade, que estamos aqui disponíveis para responder. Eu queria falar só uma coisinha, Carol, antes, que assim, a gente está terminando uma turma de apometria agora. Nessa turma tinha 5 pessoas que nunca tinham ouvido falar em apometria. Fizeram, inclusive, para saber o que era. Nunca tinham tido nenhum tipo de aproximação, nenhum tipo de contato, nenhum tipo de manifestação. As 5 incorporaram já, nos trabalhos práticos que a gente faz. As 5 já incorporaram. Se aproximaram da espiritualidade e incorporaram. Agora precisa ajustar. Precisa fazer esse ajuste. Porque a energia de comunicação vem de uma vez. A gente precisa ajustar. E a gente precisa fazer um trabalho de ajuste, aproximação, ajuste e desenvolvimento. É isso. Quem quiser participar do curso, é só entrar lá no site, tá? E se você sentir, né, que não é o momento, que não faz sentido, continuamos nossos encontros toda sexta-feira às 8h30, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, tá? Mas é uma oportunidade, né, para poder identificar, desenvolver, controlar e melhorar o nosso processo Tivo, nosso processo evolutivo. evolutivo. Travou. Travei. Bom, Gratidão, gente. Gratidão, Fernando, Carol, todos. Boa noite. Boa beijo. noite. A Alice já fez, Fabiola também já fez, viu? Já coloquei vocês lá no grupo. E quem quiser, entre em contato com a gente, tá? É só entrar pelo WhatsApp que a gente tira todas as dúvidas. Maravilha. Carol, um beijão para você. Abraço, Fernandão. A gente se fala aí.
Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo. Beijo, beijo. Boa noite, Tchau. obrigada. Beijo.